Bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma semana vai se iniciar e nós vamos ver dentro da palavra de Deus uma meditação, uma promessa de Deus para viver dentro dessa semana. Fico feliz por estar sendo instrumento aqui de Deus na internet, sabendo que existem um exército de Deus aqui pregando a palavra de Deus. Certamente Deus usa os talentos, os dons dos teus servos para anunciar a palavra aonde for, seja aqui na internet ou fisicamente, andando aos quatro cantos desse planeta, ou aqui através desse vídeo, alcançando pessoas aqui no mundo virtual. E olha só, a palavra de Deus hoje se encontra em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9 ao 10. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido, ou seja, desistido. Então vou repetir: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se não houvermos desistidos. Aí no 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, da mesma família que exerce a fé em Jesus Cristo, no cristianismo, em Deus de Israel, a mesma fé. Essa palavra de Deus, ela é muito importante nos dias de hoje. Hoje, certamente, nós temos um pilar aqui de fé nesse tempo, que é a fé no cristianismo, onde Jesus veio e implantou o cristianismo aqui nesse mundo. Ele veio e nos salvou, tirou o pecado do mundo. É o enviado de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo. Certamente, a nossa fé, irmãos, aqui na Terra, se baseia em Jesus Cristo. E hoje nós temos várias igrejas, várias placas, mas que estão unidas em uma única fé. E como nós sabemos a fé verdadeira, a fé que nos une? É a fé em Jesus Cristo, é a fé no nosso Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. E é interessante quando a palavra de Deus nos ensina que não nos cansemos de fazer o bem. Nós temos que fazer o bem, nós temos que pregar o bem, fazer o bem nesse mundo, porque a seu tempo nós vamos colher se não desistirmos, se nós continuarmos fazendo o bem, sabe? Nós vamos colher aquilo que Deus vai implantar em nossas vidas. E se nós não desistirmos, nós não podemos desistir. Olha o que Deus já fez, olha o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Nós temos que fazer o bem e ajudar o nosso próximo. Então, enquanto temos tempo, aqui no versículo 10, façamos o bem a todos. O versículo fala a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, para explicar melhor, para você entender melhor essa parte no versículo 10, ali na parte final, quando fala doméstico da fé, é a igreja onde você congrega, sabe? A igreja onde você congrega, ali tem pessoas que exercem a mesma fé. E nós temos que cuidar uma das outras. Fazer o bem a todos, sim, a todos, mas principalmente aos nossos irmãos, aquele onde nós vemos toda semana ali, nós reunimos para congregar, para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. Essas pessoas são os domésticos da fé, são da casa, a família da fé, é a sua família. Por isso eu quero encorajar você que já fez parte de uma igreja e hoje já não faz mais, que você possa voltar para fazer o bem a esses irmãos. E se você nunca frequentou uma igreja, você que não é cristão, você precisa fazer parte de uma família, para fazer o bem ali dentro daquela comunidade, para você louvar, engrandecer, para você pregar a palavra, você orar, sabe? Você fazer o bem naquela comunidade. Jesus ensinou isso e nós temos que praticar, viver essa promessa. Olha só, a igreja que eu congrego hoje já faz 7 anos, mas olha só que interessante, essa família já está junto há muito mais tempo. Há pelo menos há uns 15 anos nós estamos juntos. E de 7 anos para cá, que veio a nova igreja, a nova placa, né, vamos dizer assim, mas a placa não nos separa. A placa é só um nome,
criado pelo homem aqui nesse tempo. Mas a igreja de Deus é uma só. E essa família nós estamos há pelo menos colocadinho entre 15 a 10 anos que nós conhecemos, grande parte. O pilar, a maioria das pessoas. Outras saíram, outras novas vieram, mas basicamente o pilar são as mesmas pessoas há pelo menos há 15 anos. Nós estamos juntos. Existem anciões, idosos, jovens. Nós estamos acompanhando os jovens crescendo, os jovens que eu conheci pequenininho, hoje já são praticamente adultos, casados, né, com filhos. E olha que bênção, uma família que um cuida um do outro. Né? Então eu fico muito feliz por estar vivendo essa palavra. Você precisa ter consistência, não desistir da sua família na fé. Não vou dizer que Deus possa arrancar você e direcionar para outro local. Deus pode sim. Mas Deus quer consistência, cuidar. Você precisa ter perseverança. Você precisa ter longo prazo. Você precisa acompanhar. E hoje muitas pessoas não têm muito compromisso com os irmãos da fé, infelizmente. E eu quero encorajar você. Não importa se a sua igreja é pequena, se ela é grande, se ela é estruturada ou não. Cuide daquelas pessoas. Viva intensamente fazendo bem a todos, principalmente aos seus irmãos da fé. Aquele onde você ora junto, você congrega junto, você sai junto, louva junto. Onde você prega tem oportunidades. Onde eu estou, eu prego a palavra com muita alegria. Eu faço orações, eu louvo. Porque eu estou exercendo essa palavra, fazendo bem, orando por necessitado. Assim como eu também recebo orações dos meus irmãos, eu também oro pelos meus irmãos fazendo bem. É muito importante você fazer parte de uma família. Você fazer parte dessa família. E olha só, certamente Deus ainda tem muito a fazer nesta família que o próprio Deus uniu. Não foi o homem, foi Deus que uniu essa família. O dono dessa família se chama Jesus Cristo. Eu fico muito feliz por poder fazer parte, ter perseverança nessa família, que você venha viver, fazer o bem a todos, principalmente aos seus irmãos. Olha só, deixa eu falar uma reflexão muito importante para você hoje. O mundo está cada vez unido, se unindo, fazendo bem entre eles, uns aos outros, com uma agenda para acabar com a família, que a família é a base de Deus. Acabar com os projetos, com os pilares, com os valores do cristianismo. O mundo está cada vez mais se unindo nesse propósito, um propósito de libertinagem, um propósito de falta de santidade, onde você pode fazer o que quiser. E o mundo está cada vez mais unido nessa agenda, nesse pensamento. Mas sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja cada vez mais está ela mesma se distanciando, se brigando, tendo contendas. Você vê muitos sobem no púlpito para falar mal de uma ou outra igreja que exerce a mesma fé. A outra igreja que crê em Deus, o Deus de Israel, que crê em Jesus Cristo, mas muitas das vezes usa o tempo, usa a oportunidade para atacar uma outra igreja, uma outra dominação. E eu quero me direcionar a você que faz isso, que você possa rever esses valores, porque nós precisamos nos unir. E unir não é nos erros, não é aceitar tudo que você ouve, que você escuta e que você observa. Mas fazer o bem é também exortar através da palavra, ensinar. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos orar para Deus nos abençoar agora, através desta palavra que foi pregada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, meu Deus. A palavra nos diz que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, ao seu tempo nós colheremos. E se nós não desistirmos, nós vamos colher aquilo que o Senhor está plantando para cada um de nós. Porque a palavra nos diz fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos da fé. Que o Senhor possa, Senhor, nos iluminar para ajudar o nosso próximo, o nosso irmão da fé. Porque quando nós ajudamos o nosso irmão da fé, o nosso próximo, a igreja ela é fortalecida. Ela se une aqui na terra para combater o inimigo, para combater a maldade, o pecado, as astutas do diabo que vêm contra nós. Mas se nós perseverarmos e não desistirmos, certamente o Senhor sempre
vai cuidar da sua igreja, vai cuidar dos teus filhos aqui na terra. Por isso nos ajuda, Pai, a nos fortalecer, ajudando uns aos outros, nunca em zombaria ou acepção, mas ajudando, exortando em amor, assim como João Batista pregava: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação do João Batista. Ele não zombava, ele não fazia acepção, ele não criticava a placa A e B, ele pregava a palavra de Deus, direto e reto. Era a palavra somente, não era nada humano, mas somente a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, certamente os frutos acontecem. A palavra ela é viva e eficaz para fazer aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um. Porque nós temos que pregar a palavra. E a palavra de Deus nos diz fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos. Que possamos ter amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, aqui nessa terra, ajudando nossos irmãos nas suas fraquezas, nos seus lutos, nas suas necessidades, ajudando, acolhendo, assim como foi a igreja lá em Atos, os primeiros apóstolos, a igreja primitiva, onde eles se congregavam, tinham tudo em comum, se ajudavam, tinham alegria, tinham crescimento e união, e o próprio Deus acrescentava às vidas aquela igreja que nascia aqui na terra, que nós conhecemos como cristianismo, o povo cristão, o povo evangélico, que exercem a mesma fé, a fé no mesmo Deus, a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Messias enviado, Jesus, o Filho de Davi. Nós cremos no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne, o Espírito Santo que é a promessa de Jesus Cristo aqui nesse tempo, o nosso Consolador. Nós cremos, Pai, nessa fé e que possamos ajudar os nossos irmãos a crescer nessa fé, se basear nessa fé, defender os princípios, os valores dessa fé, que é a fé verdadeira, a fé que Jesus Cristo implantou nesse mundo. Pai, ajuda-nos a viver essa promessa, fazer o bem a todos, principalmente aos nossos irmãos. Amém e graças a Deus. Amém? Que essa palavra venha te ajudar a alcançar muitas pessoas que necessitam realmente a não desistir dos seus irmãos. Eu não sei, pode ser que você conhece um irmão que congrega em outra igreja, outra placa, e muitas das vezes você desistiu pelo simples fato de ela congregar em outra igreja, mas ela exerce a mesma fé, ela crê no mesmo Deus que você crê, e você desistiu, você ignora, você já não faz mais parte daquela vida, pelo simples fato, você foi mecanizado, você foi ensinado a não mais dar atenção aos seus irmãos da fé, pelo simples fato de ela pertencer a outra igreja. E o versículo não ensina isso. O versículo não ensina a você amar somente o da placa da sua igreja, mas amar aos irmãos da fé. E nós somos uma família só, irmãos. Pode juntar várias igrejas no mesmo lugar. Jesus não vai falar, essa placa é a principal. Não, ele vai falar, Jesus Cristo é o principal em vosso meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? E você possa viver essa promessa. A promessa de fazer o bem, principalmente aos seus irmãos aí da sua igreja e principalmente os irmãos da fé que você conhece, não importa a placa. Amém? Que Deus te abençoe. Viva essa promessa nessa semana. Envie mensagem para os seus irmãos. E certamente você vai cumprir essa palavra. Fique com Deus e até segunda-feira que vem.